Então, então, a aula de hoje. Estamos falando da infância e do esquecimento do passado. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, vamos ao Então, a gente organizou aqui algumas perguntas, e aí eu acho que como temos 10 pessoas, a gente consegue talvez trabalhar todas elas, né? Então, basicamente por que passamos pelo estágio da infância na reencarnação, né? Se já somos todos espíritos desenvolvidos, né? Como é que fica essa questão da inocência e da infância, né? E assim, qual é a oportunidade de progresso que a infância possibilita a nós espíritos? A desencarnação na infância, né? Como explicar? E finalmente, como é que a gente progride se reencarnando a gente esquece, né, o que fez antes, né? Então essas são as questões que a gente quer trabalhar hoje e eu vou colocar elas aqui no chat já, antes de despachar todo mundo aí para as duplas. Vocês me digam se estão vendo o chat. Mas eu vou botar também no WhatsApp aí. Estou visualizando. Foi pelo WhatsApp também, que aí não tem dúvida. E a gente já sabe, né? Cada sala fica com a pergunta correspondente. Deixa eu colocar aqui o breakout rooms. Temos 5. Eu tenho que tirar eu dessa jogada aqui. Deixa eu ver se todo mundo aqui está com uma dupla. Perfeito. Então, gente, 10 minutos. E lá vamos nós. Ele muda a página. Olá! Olá! Já estamos de volta? Já estamos de volta. De volta. Não deu tempo, Lali. Não deu tempo. Não deu tempo? Puxa vida. Mas a gente elabora agora aqui juntos todos, então. Uhum. O Edson caiu e não conseguiu voltar ainda. Foi o que aconteceu. Para outro grupo no meio da conversa. Mas você sabe, Jorge, que a semana passada eu voltava, ia voltar o tempo todo, até que caiu, eu não entrei mais. Pois é. Tem horas eu estava falando que eu internet acho que é no Zoom o problema, não será? Será que é a internet? Não, é com a gente mesmo. É a internet. O Zoom está lá no servidor dele, uma boa. A internet oscila muito, né? É isso aí. Pelo menos aqui em casa oscila muito. Muito bom. Mas, então, o grupo 1 da Clarissa, a Ide e a Selma. Então, agora vamos trazer por que a gente, que já é espírito de tão longa data, crescidinho, né? Passamos pelo estágio de infância, viramos crianças. Voltei, estão me ouvindo? Oi, Edson. Está de volta. Jussara, desculpa, Ficou Jussara. melhor, hein, Edson, agora na volta, hein? Ficou bom, né? Para o presente. É isso aí. Mas o pessoal do grupo 1 ia começar a dizer por que a gente, espírito já velhinho,
passa pela infância quando reencarna, né? Tantos anos, né? Nesse estágio. E aí, então, o que vocês dizem? Bom, a gente comentou, né, da importância de sermos moldados, né, de ter a oportunidade de criar maiores vínculos, né, de amor com os pais, porque a criança chega super frágil, dependente de tudo, né, e com essa docilidade que geralmente vem com a criança para estar dependente, né, e ser na infância muito meigo, muito frágil e dócil, isso permite uma conquista de mais amor e da relação com os pais, né? Superando muitas vezes barreiras das dificuldades de outras vidas, né? Então, são vínculos que são formados com pai e filho, né? Que permite superar as dificuldades do passado, porque a gente sabe que é dentro de casa que são as nossas maiores oportunidades de crescimento, né? E de superação, de perdão, de amor. Então, que essa relação da infância, da dependência da criança, transforma não só a criança, mas transforma também os pais, né? E cria essa ligação profunda com essa criança que veio para esse lar. Né, cria esse amor incondicional, né, e a dependência da responsabilidade de educação dos pais para com aquela criança, mesmo entre nós espíritas que sabemos, né, que tem outras vidas, mas quando essa criança chega, ela chega totalmente frágil. Então, cabe a nós, né, trazer novamente o ensinar das bases morais e não só as morais, né? Porque na infância precisa de tudo. Então, é onde a gente consegue superar, né, as dificuldades do passado e criar essa ligação de amor com esse ser que chega. Muito bom, Clarissa. Alguém do grupo da Clarissa quer acrescentar, complementar alguma coisa? Selma? Não, foi bem isso mesmo que a gente falou. Isso, Ibê. Sim, é uma necessidade também até que o espírito esteja preparado. Eu acho que é uma complementação daquela preparação para a fase de adolescência e de adulto, né? Então, aí, você já pensou se nós nascêssemos já adultos e bem contestadores, resolvidos? Né? E assim, já com as nossas opiniões formadas, se nós nascêssemos com as opiniões formadas, nós não estaríamos também nos modificando, né? Nos transformando, já teríamos uma base. Então, eu acho que um dos principais motivos de você reencarnar recém-nascido e acompanhar todos aqueles outros passos, eu acredito que ali está uma grande base para você se modificar e evoluir. Porque não tem um amor maior do que um amor de mãe, é um amor incondicional. E ali você está vivendo quase que na plenitude de um amor muito puro, né, na Terra. Então, é uma das relações mais importantes que existem para você aprender a amar, né? Isso aí. Verdade. E a gente viu que isso começa na gestação, né? Já tem essa relação desde então, né? Alguém gostaria de acrescentar algo? Que você recebe a notícia de que você vai ser mãe e pai, você se transforma, é transformador, nunca mais você vai ser o mesmo, né? E realmente esse amor, que para esse amor você dá tudo, você quer dar tudo. Você até erra, nem ensinando os valores reais, porque você quer proteger de toda forma e amar de toda forma. E se nós nascêssemos adolescentes ou adultos, primeiro que a dificuldade ia ser muito maior de transformação. Sim. Ia ser um toma lá e dá cá que não tem tamanho.
Imagina se verdade. nasce adolescente. Né? Ninguém merece, né? Já nasce adolescente. Deixa a gente primeiro criar aquela delicadeza, aquela necessidade de botar no colo, aconchegar, né? A gente fica levando patada. É isso Não, aí. ia ser interessante, hein, se todo mundo nascesse adolescente. Nossa Senhora, pelo amor. Mas Contestações. não tem toda essa situação, né? Infelizmente, existem lares que já nessa idade que deveria, né, ter todo o amparo, todo o amor, já nasce. É verdade. Sim, claro, não. E é interessante, me lembrei de uma coisa aqui, né? Esse negócio de adoção, né? Mas são crianças que querem tanto amor, né? Claro, com algumas exceções, que mesmo sendo menor, elas sugam aquele amor todo, né? Então é muito interessante. Não há casos, pessoal. A gente vai vendo que não há caso, ninguém cai num lar por acaso. Nada é Mas por acaso. muito interessante. Isso mesmo. Bom, acho que vocês trouxeram perfeitamente, né? É uma transição, né? É um novo ponto de partida, né? E, de certa maneira, aqui já está o esquecimento, né? De tudo aquilo que possa, de alguma forma, atrapalhar, né? A nova existência. Mas aqui ele lembra, né, que sobre ele, esse espírito que nasce, reage o passado. Então, obviamente que ele é herdeiro daquilo que fez, né, daquilo que precisa ainda aprender, né? Então, obviamente que o passado não deixa de atuar, mesmo sob o véu do esquecimento. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aqui no Livro dos Espíritos, eles também respondem singelamente. É um período de repouso do espírito, né? Uma colher de chá, né? Aí um tempo realmente para, né, a vida da infância, sem as preocupações, sem as demandas de uma vida adulta, né? Então, esse é um momento precioso, realmente, para ser usado bem. E o Gilberto lembrou, nem todos têm essa condição tão fácil, né? Já de saída, né? Muito bom. E, Bom, Jorge, diga. Nesse período que ele chama de repouso do espírito, eu entendi que é onde o espírito tem mais facilidade para ser, a gente tem mais condições de moldá-lo, de educá-lo, é isso? É mais acessível às impressões que recebe, né? O que está dito aqui no texto. Exato. Esse é o e corroborando o ditado, né? É de pequeno que se torce o pepino, né? Tem que realmente aproveitar esse período. Até os 7 anos, dizem, que depois disso ele já está com a sua personalidade bem já formada, né? E aí caminhando para a puberdade, né? Mas então, e sabendo que a criança aprende principalmente pelo exemplo, né? Ele é um grande imitador, né? Dos pais, para começar, né? Depois dos colegas na escola, e, né, o meio social que ele vai conviver. Mas, basicamente, essas influências são muito importantes, começando no lar, né? Tanto Essa é a outro parte dia... mais difícil, né? Não, pode falar, Júlio. Não, eu só ia comentar que essa é a parte mais difícil, que você falou, e com toda a razão, que a melhor forma de educar é o exemplo. E aí o exemplo demanda, né? O exemplo demanda de cada um de nós a gente se olhar. E isso é tão difícil. É verdade, é verdade. E a criança não vem com manual, né? Eu me lembro do meu primeiro, quando chegou e que não parava de chorar de cólica, eu dizia, cadê o botão de volume dele? Eu me lembro de ficar desesperada. Verdade. Isso. Mas é a grande responsabilidade. É claro que também, quando a criança vem num lar difícil, né, com essas condições nem sempre favoráveis, aí também está, né, a própria programação dela, né, de estar sendo exposta a isso, de que maneira ela reage, né? E ninguém está sozinho, né? A gente viu que os espíritos, né, que torcem, que zelam realmente pelo sucesso,
da encarnação estão ali do lado também acompanhando, né? Mas podemos passar para a próxima, ou temos mais alguma observação aqui? Não, acho que... Tá, tá bom. A gente vai retomar esses temas aí em mais detalhe nas próximas questões, com certeza, né? Aqui tem uma pergunta sobre a inocência, né? Porque a gente sempre associa a infância à inocência. Mas se nós, como espíritas, sabemos que ali tem um espírito, né? Talvez até mais velho do que nós mesmos, né? E não necessariamente perfeito e inocente, como é que concilia essas duas imagens, né? Da infância e da inocência? E aí temos as duas Jussaras e a Lali para falar disso aqui para a gente. E aí, menina? A gente chegou à conclusão que as crianças não são verdadeiramente inocentes. Na verdade, o espírito, né, não é verdadeiramente inocente. Porque ele já traz de outras vidas, né, o que ele carrega de outras vidas, ele já traz essa experiência, boa e má. Então, já existe alguma coisa aí, não começa do zero. Uhum. A gente sabe que não começa do zero, né? Nós espíritas. E o texto deixa bem claro, né? Não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Mas aí veio a questão, foi o que eu estava falando para as meninas. Então a gente sabe que não é inocente, né? Porque, mas assim, você olhar para um bebê recém-nascido e falar que não é inocente é difícil, né? E realmente para mim, ele é inocente, aquele bebê, porque ele tem que desenvolver o cérebro dele, né? Para ele ter inteligência para aflorar aquela bondade ou aquela maldade. Então, o espírito não é inocente, mas aquele bebezinho é. Pode ser uma criança do capeta, né? Que depois começa a fazer depois maldade. De desenvolvido. Depois com 4 anos, 5, sei lá, né? Pode demonstrar, né? A índole. Mas, indo contra o texto, aquele bebê, no meu parecer, ele é muito inocente. Ele não tem nem inteligência para não ser. Apesar de saber a bagagem que o espírito traz. Mas a inteligência está no corpo ou está no espírito? Mas o espírito, ele não desenvolveu, porque o cérebro dele não desenvolveu. Não aflorou, mas o né? texto também diz... Exatamente. Não aflorou ainda, mas... Ainda está em formação, né? Na verdade, né, a inteligência e o texto... não está no corpo, né? E no texto também fala... Mas aquela criança, né? Aquela criança, aquele bebê, nós espíritas sabemos que não é inocente, mas naquele momento é inocente. E no espírito, no texto, né, fala aqui que Deus manda Deus manda para as novas existências, né? Com aspectos de inocente, né? Até pegando o gancho aí do primeiro grupo, né? Porque tem a parte da missão dos pais, né? De influenciar, de tocar aquele espírito, né? A índole daquele novo espírito aí nesse período. Até também para que ele possa pegar afeição também, né? Porque se vem uma criança, igual, né? Que é uma pestezinha, né? Fica até difícil construir essa ligação dos pais com essa criança, né? Então, nesse início aí... né, Lali? Isso, exato. E então tem esse aspecto de inocência aí, exato. Até o período dele se completar, né? Que seria o de 7 anos aí, para ter completado, né, essa formação, essa conexão aí entre espírito e corpo, para que ele possa começar verdadeiramente, né, na sua evolução e na sua missão. Acho que é isso mesmo. Parece
parece um paradoxo, né? Assim, duas coisas. A gente sabe que o espírito, né, não tem essa inocência, mas como ele está num corpo de criança, né, onde a inteligência dele não se expressa completamente naquele cérebro, né, de fato ele ele de fato tem essa característica infantil, né, até que ele domine, né, esse novo aparelho, né. Mas essa dúvida vem justamente dessa passagem aqui do Evangelho, né, quando Jesus está num lugar e aí as crianças vêm ao encontro dele, né? Deixarem as minhas crianças. E ele fala e os apóstolos, né, começam a afastar as crianças, né? Tipo, sai daí, né? Não perturba o mestre, coisa desse tipo. E ele diz assim, não, deixa as crianças virem, né? Deixai virem a mim as criancinhas, né? E como ele nunca perdia a oportunidade, né? Ele já dizia, né? Deixar vir a mim, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham, né? Falando dessa inocência, dessa pureza, né? Aparente, mas mostrando que a pureza é uma qualidade importante na evolução espiritual, né? Então essa é a passagem que ele fala, né? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, né? Essa questão da pureza. Mas acho que vocês citaram bem o texto, né? Aqui tem justamente essa questão das aparências, né? Os aspectos da inocência, né? Mesmo quando a criança tem tendências más, né? Essas más ações têm essa capa de inocência, né? E aí, de certa maneira, isso dá uma certa inocência, né? Uma real inocência no sentido de não ter esse domínio, não ter toda a malícia, né? Não ter todos os vícios ainda recobrados, né? Relembrados, né? E vocês falaram também, isso aqui é do filme, tá, gente? Não é de verdade, não. É um filme chamado O Pestinha. É para lembrar que também tem, obviamente, espíritos que, mesmo crianças, mostram instintos, né, negativos, né? E justo quando, às vezes, a educação nem poderia ter criado isso, né? Vem com ela, né? Então, ele fala da astúcia, felonia, perfídia, roubo, né? Às vezes coisas desse tipo, né? Então, mais razão para a gente entender a importância, né, do cuidar dessa fase, né? E direcionar para o bem. Muito bom. E aí a pergunta que eu acho que a gente já começou a responder né, como é que esse estágio ajuda no progresso espiritual do espírito, né, que está reencarnando? E aí esse é o grupo que estava o Edson e a Jussara. O grupo que não teve. A gente não chegou a falar. Eu falei, fiquei no grupo 2 e o Edson caiu. Mas podemos falar agora, né? Vamos pensar. Ou pensamos todos juntos, né? Mas acho que a gente já falou, né? O do modelar, né? Se alguém quiser pegar o gancho daí. A história que a Lali falou da missão dos pais, né? Acho que é muito por aí. Oportunidade, é uma grande oportunidade de moldar, de encaminhar, de encaminhar mesmo, levar essa criança para o bom caminho, né? Para moral. É isso aí. Então, aqui... Muitas vezes essa oportunidade surge nem no próprio lar, né? Se a gente levar em conta instituições que existem, né, de cuidar de crianças em tenra idade, né? Essa oportunidade, muitas vezes, o plano espiritual, na sabedoria e no amor dele, dirige
a criança nasce num lar conturbado, agitado e acaba não tendo oportunidade de continuar naquele lar por questões materiais e cai em locais que a ajudam, né? Dando base, dando Ou até em outro lar, né? Como é o caso da adoção. ou em outro lar, onde vai ter esse lado de amor, né? De complementar o lado moral. É. Gilberto, eu me lembrei do trabalho do próprio Divaldo, né, na Mansão do Caminho, né, com tantas crianças que ele ampara, né? E eu acho que antigamente ele abrigava as crianças, né, com mães, né, que adotavam, né, ali dentro mesmo da mansão. E parece que depois, até acho que uma questão de leis, né, as crianças agora vivem nas famílias, mas são apoiadas, né, durante o dia pela instituição, né? E no caso do CACS também, né, vocês tantos anos, né, trabalharam com a infância, né? Bem, durante muitos anos, até o estatuto da criança e do menor, a instituição, as crianças entravam lá e muitos, ou boa parte deles, ficaram até a idade da adolescência, até 17 anos, que é o estatuto nosso, tem esse limite, né? Mas alguns chegaram bebezinho e só saíram de lá nessa idade. É isso aí. O apoio, né, de todas as formas, né? Mas eu acho que é na linha do que a gente já falou, e aqui está a resposta no Livro dos Espíritos, né? Que é justamente uma fase, né, de reforma, né, dos caracteres e de repressão dos maus pendores, né? Esse é o dever que Deus impõe aos pais, né? Uma missão sagrada da qual terão que dar contas. Lembra na aula passada, ou retrasada, que a gente estava falando do planejamento reencarnatório de um espírito, né? Uma mãe que entendia que não tinha sido boa educadora e que ia receber de novo os filhos, mas numa condição bem difícil, né? Pelo comprometimento que os filhos tiveram, né? Ela se sentia responsável, né? Então, não só útil, mas necessário e indispensável, né? Fazer com que as leis de Deus tenham sequência, né? Então, aqui de novo a ideia da imitação, do exemplo, né? Mas ele, obviamente, nesse período está mais sensível às impressões, né? E que pode ajudá-lo a se educar, né? E é isso. Então, se aproveita que, na verdade, o espírito vai tomando conta daquele corpo aos poucos, né? Então, né, nesse período que ele ainda não é todo senhor daquele corpo, é que essas impressões vão exercendo influência, né? Então, durante esse tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável. A gente sabe, por exemplo, que aí por volta dos 11, 12, né, sei agora qual é a glândula, se é a tireoide, qual é, mas ela começa, até então ela inibe, né, todo o desenvolvimento sexual da criança, né? Mas a partir dos 12, 13, né, ela começa a atuar para que aquele corpo, né, tenha maturidade sexual, né? Então, até lá, né, você tem um período né, de carência, né, de folga, né, como ele disse ali, de repouso, né? O espírito não está completamente, né, atraído, absorvido por esses impulsos, né, mais físicos, né? Então, esse é um período importante. E aqui, então, a ideia né, desde cedo é justamente, como ele fala aqui, né, aprumar as árvores do seu jardim, né, fazê-las dar bons frutos em abundância, né, que seria esse a missão dos pais, né? Não deixar entortar, né? Essa é a chance de nascer retinho, né?
Não sei, algum comentário, pergunta aqui? Fernando, você tinha perguntado sobre essa questão de moldar? Aquilo que eu te falei, Jorge. Eu entendi que o espírito adormecido, ele é adormecido do nascimento até os 7 anos, né? Porque e é onde os pais ou quem os crie conseguir maiores manipulações, né? Manipulações para o bem, né? Não para o mal. Uhum. É isso aí. Exatamente. Eu tenho um amigo que disse que vai escrever um best-seller, né? Ele diz assim, Como Educar Seus Filhos, é o título do livro. E aí tem um subtítulo, Porque os meus eu não consegui, né? Para ganhar bom dinheiro, né? Vou dizer para os outros como é que faz, porque quando a gente faz é um pouco mais difícil, né? Mas ele aprendeu depois, e por que ele não educou os dele? É isso aí, ele só aprendeu depois, né? Depois. Não é fácil, viu? Antes tarde do que É nunca. um desafio e tanto. Isso que nós estamos falando, né, de que o espírito a criança já vem com um espírito que já vem com uma bagagem. Como que explica muito aquela coisa de você tem 3, eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Você tem 3 filhos e cada um é de um jeito completamente diferente do outro. Uhum. Eu acho que fiz o meu trabalho igual, criei os 3 da mesma forma. Mas cada um é de um jeito, né? E aí você vê também em algumas famílias que tem uns que são realmente que desvirtuam. Você tem 3, 4 irmãos, um é completamente perdido, né? Uhum. Isso é bem comum, né? É bem comum e acho que só atesta que tem uma carga que não é nem genética, não só genética, nem é social, né? Ela vem É. do espírito mesmo, né? São as 3 influências, né? Quando a ciência olha para isso, ele tenta explicar tudo com base na genética e na relação, né? Naquilo que aconteceu do nascimento em diante, né? E é bem curioso quando se fala de terapias de vidas passadas, que é justamente ir, né, naquela memória que antecede tudo isso, né? E que às vezes é o que explica de fato a situação. A Rita Lee colocou na música dela, né? Ovelha Negra. Ovelha Negra. É bem claro. Negra. É verdade, é verdade. Então, gente, não tem uma receita específica, né? Cada pessoa é de um jeito, mas o que a gente entende aqui é que o amor realmente é o grande recurso pedagógico, né? Assim, de realmente acolher, aceitar, né? Incentivar, corrigir, obviamente, ter firmeza, mas sempre com muito amor, né? Esse eu acho que é o desafio para os pais, né? Muito bom. Bom, caminhando, Gilberto e Rafa, bom, acontece muitas vezes na infância de haver a desencarnação, e isso já foi muito mais frequente, né? Mortalidade infantil sempre foi muito alta, né? Na história humana, né? E do ponto de vista espiritual, como é que se explica isso? Por que isso acontece? Rafa, por favor. Então, nós estávamos conversando, eu falei que, como tudo na vida, pode variar ao infinito, né? Cada caso é um caso, mas que geralmente esse desencarne na infância tem a ver com o processo que os pais têm que passar. Mas muitas vezes também o espírito, né, não só pode vir ajudar os pais, mas também tem que passar por isso, por algum erro que ele cometeu, algum, sei lá, não valorizou a vida, enfim, vai ao infinito as possibilidades, mas
geralmente é isso, né? Ou um ou outro. Gilberto, quer acrescentar algo? Não, Rafa, quer dizer, do que a gente conversou foi por aí mesmo, né? No sentido de que a desencarnação na infância, na literatura espírita, muitas vezes a gente vê que também era, no próprio livro dos Espíritos, uma outra situação, é um período que faltou, teoricamente, né, para aquele espírito numa encarnação anterior completar aquela existência ou aquela tarefa eventualmente, mas não tanto tarefa, né, mas um período que tinha faltado. Mas a sensação maior é sempre o que o Rafa falou, que fica mais marcante para os pais, para os irmãos. Eu até comentei um exemplo na minha família. Eu já comentei aqui, né? Eu tive uma irmã entre eu e meu irmão caçula que desencarnou com 6 meses de poliomielite. Então, foi muito mais marcante para meus pais, para as minhas 2 irmãs mais velhas. Para mim, eu tinha 2 anos, não registrei no corpo físico tão forte. E o irmão mais novo nem a conheceu, então, não a conheceu entre aspas, né? Não a conheceu com ele encarnado, mas... Então, imagino que veio, né? E complementando o que a Clarissa comentou agora há pouco, não existe o acaso, né? Porque quando acontece um fato desse numa tenridade dessa, a tendência, não sei se é por autodefesa, é sempre falar, mas aconteceu, foi, ou se tivesse feito tal coisa, não existe o ser, né? Então, não havendo acaso, a razão, acho que é o que o Rafa falou, para mim. Jorge, me ocorreu uma coisa, agora eu vou colocar para vocês. Suicídio infantil é muito comum, né? Não é uma coisa fora do nosso... parece que no Japão o índice é muito elevado. Se dá do 0 aos 7 anos é um espírito adormecido, que ele não tem muito como discernir as coisas, eu não consigo linkar o suicídio infantil, por que ele aconteceria. Eu não conheço muitas estatísticas de suicídio com baixa idade, Fernando. Mas tem muito... É mais na adolescência, eu acho. Mas na adolescência que eu conheço, né? Agora, tem muitos espíritos que, mesmo reencarnados, não querem estar reencarnados, né? Realmente é uma fuga como se diz, do planejamento, né? Que ele está sendo submetido, né? Então, né? Você vê muitas vezes, pensando aqui os casos de juvenis, né? Marginais, né? Que levam uma vida tão próxima da morte, né? Sem grande respeito por nada, nem pela própria vida, né? Assim, quase que, né? Dizendo, estou aqui, aproveito, também se não estou do outro lado, né? Então, também tem esse lado aí, né? Mas eu acho que até é uma questão, né? Qual é a sorte dos espíritos que desencarnam nessa fase de infância ou adolescência, né? Eu até quando comecei na doutrina, eu achava que todo espírito que desencarnasse na infância automaticamente retomava a condição do espírito antes de reencarnar, né? Ou seja, o adulto que ele era antes, né, como espírito. Mas isso não é bem o caso, né? A gente tem muitos relatos de crianças do mundo espiritual, né? Quer dizer, eles são espíritos, mas ainda estão com a
a psicologia deles ainda está ligada ao processo de infância que ele estava vivendo, né? Então, tem muitas instituições no plano espiritual que se dedicam a amparar essas crianças até que elas, né, como se estivessem seguindo o caminho normal, chegassem a uma idade adulta, né? Mas, assim, trabalhando num esclarecimento né, mediúnico, né, de espíritos, enfim, necessitados, a gente vê muitas vezes crianças que estão também ali, né? Então, da mesma maneira que tem alguns que são acolhidas, ao que parece, tem as que também não são, né? Entendendo que são espíritos antigos, né? Confirmo isso já em reunião mediúnica, a Aham. gente já teve manifestação de criança mesmo. Então, tem sido bastante comum, né? Então, assim, entender que, embora ali esteja uma expressão infantil, ali está um espírito, né? Que tem história, que tem dívidas, méritos e assim por diante, né? Ninguém fica sem o amparo na medida que se dispõe a recebê-lo, né? Também. Mas digamos que é uma visão até muito mais complexa daquela que a gente recebeu da tradição, né? Que a tradição fala do limbo, né? Fala se a criança foi batizada ou não, né? Então, obviamente precisa ser batizada, senão o não batizado é pagão. Pagão, na visão medieval, vai para o inferno, não tem jeito, né? Pode ser até um lugar mais ameno no inferno, mas não tem lugar no céu, né? E o que às vezes a gente pergunta, mas puxa, tá certo, a criança não fez nada na vida para merecer ir para o céu, né? Na visão tradicional, mas também não mereceria ir para o inferno porque também não fez o mal, né? Então ficar no meio do caminho, né? É meio estranho. Mas a gente sabe que não é isso, né? Todo mundo está numa mesma cadeia de evolução e, enfim, cada qual vai trilhar conforme a sua vontade, né? Mas é isso que vocês falaram, aqui é mais só para corroborar, né? O Livro dos Espíritos fala disso, né? Que o Rafa nos falou. Tem N causas, mas possivelmente pode ser simplesmente um complemento da vida, pode ser também uma expiação, né? O Rafa falou, para quem não valorizou, né? Ou precisava de alguma forma passar por uma doença tão cedo, como o Gilberto comentou, né? Mas que, sem dúvida, para os pais ou aqueles que estão próximos, realmente é uma aprovação muito grande, né? E aqui mostrando que ninguém está desamparado, né? A criança certamente... né? Aqui, Kardec está falando em 1857, não? Então, lembra que a mortalidade infantil naquela época ainda era muito alta, né? Então, se ele diz aqui, se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo essa existência, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, que é a visão de uma única existência, né? Qual seria o mérito da metade do gênero humano que morre na infância? Ele fala na metade, porque provavelmente a metade dos que morriam era ainda na infância, né? Criança. E morre na infância para gozar sem esforço a felicidade eterna, né? Ou então, né, ou se não seja a felicidade, seria os tormentos, né? E a outra metade segue a vida adulta, tantas dificuldades, né? Teria menos ou mais mérito, né? Aí ele mesmo se pergunta, ele se responde, né? Então, semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus, né? Com a reencarnação, a igualdade real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmo se podem queixar, né? Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então ninguém fica... Não é uma situação especial, né? Sempre essa é a só nossa forma de olhar e compreender que a gente, né, não
para quem não tem o nosso conhecimento, não vê ali um espírito, né? Igual. Muito bom. Alguma outra pergunta sobre esse tópico? Então, vamos para uma pergunta que é para todo mundo. Como é a infância em outros mundos? Como é que vocês acham? Mais curta. Mais curta? É isso, Aham. mas é mais curta em qualquer que seja o mundo? Por que seria mais curta? É porque eu falando como a Terra sendo um planeta de provas e expiações, Uhum, e eu acredito que em mundos mais evoluídos, em planetas mais evoluídos, as crianças elas têm um tempo realmente mais curto uhum, de infância, uhum, porque eles não precisam de tanto tempo, eles são mais evoluídos. E aqui a gente tem muito ainda para evoluir, penso assim. Agora, se a gente for pensar num espírito que vai lá para aquele outro mundo aí que você falou da outra vez lá, que me confundiu, para o mundo primitivo, eu acho que é igual. É o mesmo tempo, se for para o mundo primitivo, é o mesmo tempo aqui do planeta Terra. Se a gente é tão primitivo assim, né? Pode ser até maior, menor, né? A gente não sabe nem que formas de vida existem, né? Mas Não, eu dando um chute, né? é, Estou chutando. Estou no achismo também. é verdade. Mas isso que você falou tá no Livro dos Espíritos e no Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, né? Ele fala que a infância sempre existe, né? É uma transição necessária, mas não é tão obtusa como no nosso mundo, né? Mas aí você trouxe bem, nos mundos mais evoluídos, né? Que esse processo é mais rápido, né? Então, ele fala que a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito adiantados, né, nos mundos superiores, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. É isso aí. Vamos aproveitar a infância aqui, né, gente? Depois não vai ter essa colher de chá, né? Vai ser, vai ser mais rapidinho. Tudo bem? Questões sobre isso? Acho que assim é uma curiosidade, né? Assim, imaginar que a infância pode ser de outra maneira, né? De fato. Deve ter planeta aí, deve ter mundo que nem tem infância, né? O mundo que Devem ter mundos tão evoluídos, planetas tão evoluídos que nem deve ter infância. quase não Aqueles tem. filmes, né, do ZT, que eles já não tem sexo, já são, né? Eu fico pensando nesses filmes. Esses filmes aí devem tudo vindo do astral para os caras fazerem. Tudo com intuição do astral aí, psicografado, eu acho. Mas a gente tem que lembrar que do mundo superior você deve ter uma beleza, deve ter né, uma, uma matéria bem mais etérea, né? Uma coisa mais talvez a gente não consiga nem conceber, né? Mas É. é uma outra realidade, né? Tá Estamos longe, curioso né, para Jorge? saber como vai ser, né? Pode estar É. longe, né? Mas eles dizem assim que mesmo a gente assim atrasado, né? Às vezes a gente tem algum vislumbre de um mundo mais adiantado, até para a gente se motivar, né? Para dizer, poxa, lá é tão bom, né? Mas Vamos será que deixar. nós estamos preparados hoje para morar num mundo desse? Não, eu não tô. Não. Eu sou bem ruinzinha ainda. Não, não dá, né, gente? Não. Ah, não tem pagode, não vai dar. Nem Corinthians, Churrasco. graças a Deus. Né? Não tem A gente ainda carnaval. está nisso. Não tem pizza para o Marco. É, Olha, entendeu? e Não olha, tem, então, não tem o Corinthians, entendeu? Não dá. é isso que eu ia dizer, Edson. Provavelmente não tem jogo de futebol, porque ninguém vai torcer contra o outro, né? Então, não vai ter graça. Entendeu? A gente tem que evoluir devagar. Ai, essa foi ótima. É isso aí, né? Edson.
Bem colocado, Edson. Vamos, cada coisa a seu tempo, né? A seu tempo, sim. A gente tem que acostumar a viver assim como eles. Chega lá, a gente chega lá. Muito bom. E agora para a Fátima e para o Fernando, né? Aquela ideia que talvez seja a maior objeção, né, de quem não acredita em reencarnação, dizer assim, pô, mas eu não lembro nada, pô, e se eu estou aqui para progredir e não lembro, né, como é que eu faço, né, que eu não sei onde eu falhei, como é que eu vou acertar, né? E aí, como é que a gente resolve isso? E aí, né? Esse esquecimento aí foi a melhor coisa que Deus fez, né? Porque tirou a gente de situações que poderiam atrasar ainda mais a nossa evolução, né? Por constrangimentos ou situações que iam dificultar a nossa convivência com as pessoas que nos rodeiam, que normalmente é da própria família, né? E aí, a gente pode não saber exatamente como foi tudo de errado que nós fizemos nas vidas anteriores, mas a gente tem que lembrar que quando a gente volta, a gente ainda apresenta determinadas tendências que estão aqui exatamente para que sejam enfrentadas essas provas, né? Para a gente melhorar e deixar de cometer os mesmos erros novamente, e também em relação aos outros, né? Que a gente pode ter atrapalhado a vida de muita gente, feito mal para muitas pessoas, e então a gente tem que reparar todas essas faltas. Se a gente soubesse de todo que aconteceu em outra vida, a gente não ia ter como enfrentar isso. Poderia afetar até o nosso livre-arbítrio numa tomada de decisão aí, né? Então, a gente não sabe exatamente o que fez, mas sabe o tipo de erro, o tipo de prova que a gente tem que enfrentar para poder superar tudo isso e evoluir. Muito bem, muito bem. E alguém gostaria de acrescentar, complementar? Oi, Fátima. Jorge, indo meio completamente na linha da Fátima, eu acho que nós estamos numa escola. E você levar uma colinha para saber o que você tem que fazer ou tem que deixar de fazer, eu acho que o aprendizado perde o sentido, né? Você vai ter que andar com essa cola no bolso ad eterno, né? Muito boa, muito boa a analogia, Fernando. De fato, a gente tem que saber de coração, né? Não escrito, né? Em algum lugar. Sim. E o esquecimento é um pouco assim, você está aqui na sala e igual a todo mundo, com a mesma oportunidade de aprender. Não importa se você repetiu 10 vezes, 20 vezes. Né? Esse é o passado que é apagado, né? A lembrança da falta, né? Aquilo que nos constrangeria, nos prejudicaria de alguma maneira, né? É verdade. Alguém mais gostaria de acrescentar, comentar esse tema? Aqui tem um mito grego de um rio. Ele aparece em várias historinhas antigas, que é esse rio Lete. E aqui é uma passagem de um poema desse Virgílio, né, que era um poeta romano. E aí ele fala: as almas para as quais, pelo destino, outros corpos são necessários. Olha que interessante aqui, ele já está insinuando a reencarnação, né? Bebem junto à onda do Letéio rio. Tá bonito isso, hein? É difícil isso sim. Então, essas almas que vão habitar outros corpos bebem essa água desse rio que é leitoso, sei lá, alguma coisa assim, né? As incúrias águas e o longo oblívio, né? Ai, não entendi nada. As incúrias Precisa águas... de um dicionário, né? E o
longo oblívio quer dizer o longo esquecimento, né? Então, assim, quem ia reencarnar, olha só, isso é grego antigo, hein? Não é nem espírita, hein? Estava dizendo, quem vai reencarnar, toma essa água desse rio e esquece tudo antes de reencarnar. Ah, é isso. Isso só foi de uma forma poética, né? Mas a gente trouxe isso aqui só para mostrar que a ideia do esquecimento antes do nascimento já é bem antiga, né? E a gente falou aqui entre nós, né, que isso tem a ver um pouco com a misericórdia, né, da gente não ficar preso àquelas coisas do passado. E, obviamente, o constrangimento que é você estar reencarnado, como na historinha que a gente viu na semana passada do Sigismundo, né, ele reencarnar como um filho, imagina se, né, os pais e ele durante, né, a vigília, né, durante o dia a dia, lembrassem que ele foi assassino do pai, né, perseguiu a mãe, ou coisa desse tipo, né? Seria difícil, Tem né? mais é que esquecer mesmo. Tem que esquecer isso, né? Isso se esquece mesmo. Mas a gente viu que a lembrança lá no profundo do inconsciente ainda existe, né? Tanto que o pai resistia à aproximação do espírito, né? Então, assim, é um esquecimento em termos, né? A gente talvez não lembre nitidamente das coisas, mas a gente tem as impressões, a gente tem, né? Então, quando, por exemplo, na vida atual a gente encontra alguém e sente assim uma simpatia, uma, uma afinidade gratuita, né? Com certeza a gente está encontrando algum espírito conhecido, né? Não é só afinidade vibratória, né? Certamente ali está alguém. E às vezes a gente encontra alguém que dá o contrário, né? É uma antipatia, né? Assim, uma aversão, né? Às vezes assim uma rejeição sem nenhuma lógica ou, né, nenhuma razão. Então também a memória do espírito está alterando ali, né? Essa história. Então, que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente já falou, né? Então não é um obstáculo, né, a que a gente aproveite, né? Então, na verdade, Deus aí está nos dando uma colher de chá, né? Evitando, né, os inconvenientes de certas lembranças, coisas que poderiam nos humilhar de um jeito, né, se a gente fosse a parte faltosa na história, ou também trazer algum grande orgulho, né, de alguma coisa que a gente viveu antes, mas que já não é mais a nossa condição, né? Então, a voz da consciência e as tendências instintivas que a Fátima falou, né? Isso tudo aí nos ajuda, porque a voz da consciência é justamente essa impressão que a gente tem das leis divinas, né? Então a gente sabe o que está errado, o que está certo lá no fundo da alma, né? E as tendências instintivas são aquelas coisas que a gente percebe em nós mesmos, né? Coisas boas ou coisas que a gente precisa consertar, né? Então, se a gente ficar pensando assim, de que maneira a gente pode até entender pelo que passa aquilo que a gente errou antes, né? Então, se eu estou em situações que eu me sinto sempre muito humilhado, que eu sinto que não sou respeitado, não sou reconhecido, se essa é um pouco o tom da minha vida, provavelmente eu fui uma pessoa muito orgulhosa, né? Que muito impus a minha pessoa às demais, né? E agora eu estou numa condição que é justamente me pede isso, né? Então eu sei onde eu fui, onde eu exagerei para o lado contrário, né? Então se a gente olha assim as dificuldades que eu passo na vida, principalmente aquelas que se repetem com frequência, a gente vê o que isso está pedindo de mim, né? E talvez seja isso que me faltou antes, né? É aí que a gente tem que se concentrar, né? E não se rebelar, e não se chatear, e não se achar o injustiçado do mundo, né? Mas
Dessa forma, a gente vai entendendo o que precisa mexer. Então aqui ele fala disso, né? Então aí a gente tem a intuição, a gente tem a vaga lembrança, a voz da consciência e os espíritos que nos ajudam. Então por isso ele fala, né? A gente não sabe os atos, mas pode saber o gênero das faltas que a gente pode ter falhado, né? Então basta então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes, os problemas da vida atual constituem a expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas em relação ao futuro. Aqui ele fala: o orgulhoso será castigado no seu orgulho, né, mediante humilhação, o rico, avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos e o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Então a gente não tem do que reclamar, a gente tá passando aquilo que a gente precisa, né, do nosso progresso. Nem sempre fácil da gente aceitar, né? Então, concluindo aqui, o nosso passado guarda as suas manchas e nódoas, né? Percorrendo o tempo, atravessando as idades mais antigas, né? Brutas, devemos ter acumulado bastante faltas, bastante iniquidades. Libertos apenas ontem da barbárie, o peso dessas recordações seria muito acabrunhador para nós, né? A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse a memória do sofrimento ou das vergonhas passadas. Leon Denis. É isso aí. A gente já tem problema suficiente, né, de querer relembrar essas coisas em detalhe. É melhor não saber. É melhor não saber. A gente estava falando, o Emerson não está aqui hoje, mas a gente usa a ideia da escada, né? Se a gente olhar a escada para trás, né, a gente só está mais baixo, né? Nunca está tão alto quanto hoje. Ô Jorge, enquanto... Ah, não, pode ir. Depois eu falo. Vai lá. Tá bom, né? Só esse é o último slide aqui. Então, todos temos necessidade de perdão e de esquecimento, né? A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. É isso aí. Diga, Gilberto. Não, sobre aquela colocação que você pôs, o pensamento filosófico de um grego, enquanto você agora estava falando, eu ao mesmo tempo dei uma olhada, porque eu também fiquei curioso. O que é letéio, né? Letéio. Não sei se você chegou a comentar, peço desculpas, mas é uma palavra grega, lete. No grego é lete, que quer dizer esquecimento, e também na mitologia grega tem um rio, né, lá no Hades. O Hades é o paraíso deles, que é um dos rios do paraíso, né, o Lete. Então faz todo sentido, né, de tudo que você agora acabou de colocar. A necessidade do esquecimento é uma amorosidade de Deus, né, mas só nesse. É isso aí. Bom, gente, outras perguntas, comentários? Aqui a gente fala também a gente já falou, né, da regressão de memória ou terapia de vidas passadas. A gente já comentou isso algumas vezes, né? E que está bem claro, né, assim, o buscar conhecer o passado por curiosidade realmente é algo que é bastante temerário, não recomendável, né? Justamente pela dificuldade que muitas vezes a gente tem, ou a maturidade espiritual que a gente ainda, né, nem sempre é capaz de
aceitar certas coisas, né? De até contemplar certas coisas. Né? E daí a bênção que é o véu, né? Então, isso que é o... Por outro lado, os espíritos dizem que, se for proveitoso, algumas coisas você pode ter lembrança, né? A gente viu o caso das crianças que lembram, né? Tem espíritos, mesmo adultos, têm sonhos né? ou lembranças espontâneas de passagem de vida passada, mas que ajuda ele, né? Na prova que ele está, né? enfrentando. No livro do Emmanuel, que ele conta a história dele como senador romano, lá 2000 anos atrás, começa com ele lembrando, né, de uma vida anterior dele, que era o avô dele, né, e a encarnação anterior dele ele era o avô, né, e que também era senador, poderoso, etc. e tal, né. E ele voltava na condição de senador para se redimir, obviamente. Ele só faz isso muito no final, né? Então, ele perde um pouquinho a oportunidade dele, né? E ele fala assim, né? Como que por uma decisão, às vezes, né? Egoísta ou orgulhosa, a gente põe a perder todo um programa né? Espiritual, né? Nem de vida, né? Ele falou, olha, eu vou ter que resolver isso aqui agora nos próximos séculos, né? Algo que eu poderia ter resolvido agora. Não sei se vocês conhecem a história, mas é bem interessante, porque ele tem a chance de estar com Jesus, né? E ele poderia já, naquele momento, né, começar a servir, mas não, né? Ele é muito orgulhoso e segue na vida dele né, de poderoso, nobre, etc. e tal, né? Por outro lado, a esposa dele, né, que conhecendo já se converte, né? E ele sempre diz, né, que a esposa dele é um anjo perto dele, né? Que ainda trabalhou tanto tempo tentando se aproximar, né? Mas é isso, gente. Então, sobre reencarnação, completamos assim o módulo, né? Com essa aula de hoje. E aí, na próxima aula, dia 15, a gente tem ainda uma aula para a gente fazer um fecho do ano, né? Do semestre. Então, acho que é muito importante a gente estar juntos justamente para fazer esse balanço e fazermos o fecho, né, do ano para, enfim, a gente retomar no ano que vem. Só uma satisfação, Jorge, para você e para todos. A Selma precisou sair meio emergencial aí, né? Porque nós estamos aqui com o pai dela e não foi nada grave, mas teve necessidade de se desconectar antes, tá? Obrigado. Muito bem. Vamos lá, então. Então, vamos à prece. Alguém está assim inspiradíssimo para a oração? Acho que todo mundo bebeu da água daquele rio Lete. Então, gente, eu estava esperando alguma coisa assim, meio grego, entendeu? Olha, e a Lali falou tão bem na hora da explicação da dupla dela lá, da resposta. Lali, você podia fazer a oração. Cadê a Lali? Ela saiu. Ah, é? Não, ela está aqui. Ela está Não muda só. Não estou vendo ela, não. Ela está com o microfone desligado. Tá. Não sei se ela... Ah, é verdade, está aqui. Então, olha, vamos lá. Microfone ligado. O Gil, a Aide, eu. Faça, Edson. Eu faço. Aí, gostei. Vamos lá. Vamos lá.
Estamos fechando os nossos olhos e agradecendo por mais essa oportunidade que tivemos de ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento. E agora voltamos para casa com o dever de praticar tudo que aprendemos. Então, vamos vibrar por todos que puderam estar aqui e pelos que não puderam por algum motivo, para que continuem bem nas suas vidas. E vamos agradecendo com a oração que o nosso Pai ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal e de praticá-lo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para Boa você. semana, Boa uma boa semana. noite. Para todos. Boa noite, boa